Livro de Salmo, capítulo 23, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdade, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei algum perigo, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Rei dos reis, soberano Senhor, nós, ó Pai querido, estamos diante da Tua palavra e da Tua presença aqui neste lugar, ó Pai. E pedimos que Teu Santo Espírito fale através de mim. Pedimos que Teu Santo Espírito avance e encontre lugar, morada nos corações através da Sua palavra agora. E que ela venha, Pai querido, florescer, que ela venha frutificar, que ela venha, Pai querido, transformar, Pai querido, as vidas que ouvirem, a vida de quem vai ministrar, ó Pai querido, e aqueles que um dia poderão ouvir essa mesma mensagem. Pai querido, que cumpra a Sua palavra, o que lhe apraz, que venha e produza bom proveito para todos. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de um salmo que provavelmente é o mais conhecido, né, dentre os salmos. Talvez essa mensagem seja menos conhecida do que a oração do Pai Nosso, mas é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E nós vemos aqui Davi compondo um salmo daquilo que ele bem conhecia e bem entendia. A profissão dele, quando jovem, era ser pastor de ovelhas. E ele compõe um salmo na perspectiva que ele tinha, cuidando das ovelhas ali no pasto do seu pai. Ele escreve um salmo com as perspectivas da sua vida cotidiana. E é interessante porque nós também temos uma vida cotidiana, nós também estamos nos nossos lares, estamos no nosso trabalho, e vamos a alguns lugares, e todos aqueles ambientes fazem parte da nossa vida. Como seria bom nós pararmos para analisar tudo o que fazemos, e olhar e falar, o Senhor tem cuidado de mim, da mesma forma que eu cuido com as tarefas do meu serviço, do meu dia a dia. Desde 2008, eu trabalho em indústria química. E eu trabalhei em uma refinaria de petróleo, trabalhei numa empresa onde fazia diversos segmentos químicos, né? E um dos segmentos químicos principais do setor que eu trabalhava era fazer o princípio ativo do amaciante de roupa. E hoje eu trabalho numa estação de tratamento. Trabalhei em duas empresas que tinham processo físico-químico. Era petróleo e derivava os seus produtos. E trabalhei em uma empresa e que se entrava vários produtos diferentes para formar apenas um. E esse era um processo químico. E é interessante que em todos esses processos existia uma transformação. Em todos os momentos da sua vida, sempre haverá transformação. No seu trabalho, quando você começou a sua jornada, né, alguns trabalhos a gente fala assim, nossa, como que eu vou fazer tudo isso? E depois vira a sua rotina e transformou a sua vida de tal forma que você fala, nossa, isso é muito simples de fazer. E o nosso Deus um dia disse assim, haja luz e houve luz, e criou todas as coisas. Para nós é impossível, mas para o nosso Deus é muito simples. E Ele transforma
todas as coisas. Que no seu cotidiano você comece a olhar tudo que você já fez ou faz, tudo que você promove, e comece a olhar assim: o Senhor dá conta de tudo isso. O Senhor me capacita e eu vou honrar ao Senhor com o que eu faço. Não existe outra maneira de honrarmos a Deus se não for nas nossas atividades. Um dia eu tinha um amigo, tenho esse amigo, ainda é vivo, que trabalhava comigo, né, e a gente fazia jornada da noite. E daí, nessa jornada, ele falava assim: eu vou dormir essa 1 hora, que é a hora da minha janta, mas depois eu volto a trabalhar, porque eu não posso roubar o tempo do meu patrão. Enquanto alguns falavam assim: eu vou dormir, e quando der 6 horas, eu vou levantar para ir embora. Tamanho era o zelo que aquele homem tinha em honrar o seu patrão. Tamanho é o zelo que nós vamos ter em honrar ao Senhor com a nossa vida. Davi, enquanto cuidava das ovelhas, ele podia falar: é apenas uma profissão. Mas ele estava ali, adorando ao Senhor com o que ele fazia. E começou a ver o cuidado de Deus com ele. Eu às vezes me deparo com os serviços que eu trabalhei e vejo o cuidado de Deus para comigo. E da mesma maneira que eu via todos aqueles materiais sendo transformados, eu vi o Senhor me moldando, me transformando e gerando em mim a sua imagem e a sua semelhança. Pegue tudo o que você faz hoje e comece a olhar como o Senhor está agindo através da sua vida. E componha um salmo, uma canção dizendo: Senhor, eu louvo o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de mim. Bom, seguindo agora para o texto, Davi, ele fala de um pastor. E esse pastor, ele faz diversas coisas para cuidar do seu rebanho. No versículo 1, nós vemos que o Senhor é o Deus que, de toda a provisão, em que nós falamos: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E quantas vezes o Senhor nosso Deus, o nosso Deus provedor, Ele se mostrou esse Senhor para nós. Quantas vezes você, na sua vida cotidiana, se deparou em situações que você falou: como eu cheguei até aqui e como eu vou sair daqui? E passou por alguma dificuldade. E o Senhor se mostrou um pastor maravilhoso, que mesmo que faltasse, parecesse que faltava algo para você, faltava, você conseguia ver a mão dele, cuidando de todas as coisas. Cuidando de todas as coisas. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. E quantas vezes nós já vimos essa frase escrita por aí? Quantos carros você já viu escrito? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantos panos de pratos já foram colocados sobre os fogões, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas você nunca viu em nenhum carro, em nenhum pano de prato, escrito assim: olha, eu sei passar por privações. Eu sei passar por necessidades. Eu sei ter tudo e também não ter nada. Mas uma coisa eu digo: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós, o Deus que é o nosso pastor e que diz que de nada teremos falta, Ele está dizendo assim, você não terá falta da minha presença. Por onde você andar, a minha presença não vai faltar. E porque ela não falta, você é sustentado. E porque ela não falta, você sabe passar por momentos de dificuldades, e ali mesmo em dificuldades você consegue clamar o meu nome, louvar o meu nome, honrar o meu nome e viver na minha presença. As pessoas entendem somente que nesse salmo que nada terei falta é que nada vai nos faltar, mas uma coisa que não vai nos faltar é o Deus Todo-Poderoso, o pastor. Porque
as ovelhas, elas caminhavam até o pasto. Só que em alguns momentos, acabava-se aquele pasto, ela tinha que procurar um pasto novo. E não faltava pastagem para ela se alimentar. E não faltava pastagem para que ela pudesse se alimentar. Mas o pastor não lhe faltava. Porque o pastor o conduzia e ele era aquele que fazia o quê? Ele tinha um pasto aqui e deixava um próximo pasto já crescendo. Porque quando eles comessem todo esse pasto que estava aqui, tinha provisão do outro lado. Mas a ovelha sozinha, ela não saberia ir para lá. Mas o pastor que sempre está com ela, conduz para os pastos verdejantes. Quantas vezes comemos todo o pasto, nos alimentamos de tudo que Deus já tinha nos dado e nos abençoado, e parecia que não havia esperança. E Ele foi conduzindo as nossas vidas para um próximo pasto, a qual Ele tinha preparado. Quantas pessoas não chegaram em algum momento e falaram assim: parece que chegou o meu fim e não há esperança. Mas o pastor estava conduzindo para um próximo pasto. Mas o pastor estava levando para um novo lugar de alimento. Porque o pastor, ele não falta. Precisamos entender que vamos passar por dificuldades, sim. Mas Deus não vai faltar. E daí, quando passarmos por perdas, como disse o apóstolo Paulo, ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito e passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu o segredo. Quantos se desesperam e olham para essa mensagem e acham que é somente as provisões deste mundo, e Deus está falando: eu estou andando contigo. Eu lembro que o pastor conta um testemunho que depois eu não sabia que aquilo era para forjar a minha vida, porque eu ia viver algo semelhante. Ele conta que houve um momento da vida dele em que ele ficou desempregado. E ele buscava a presença de Deus. E ele viu o Senhor sustentando todas as necessidades. E é interessante porque quando ele ministrou isso, eu não sabia o que viria. Mas quando sobreveio, eu vi o mesmo Deus que o sustentou, sustentar a minha vida. E houve momentos que faltou, irmãos. E houve momentos que faltaram algumas coisas. Mas a presença de Deus, tanto no meu lar quanto no lar do pastor, eu tenho certeza que não faltou. Houve momentos em que passamos algumas angústias internas, mas o Senhor nos sustentou. E com certeza os irmãos também já passaram por coisas semelhantes. E quem sustentou? E quem sustentou? E quem enviou aqueles que iriam nos abençoar? Porque aqui o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele está falando assim: olha, vocês estavam desejando me abençoar. E depois ele fala assim: e somente a igreja de Filipenses, de Filipos, foi que me abençoou, que me deu uma oferta. Mas em todo esse tempo, eu aprendi a ter contentamento no Senhor. Porque por mais que algo faltasse, Deus estava comigo. Irmãos, nós somos ovelhas, o Senhor é o nosso pastor. Se parece que está faltando, saiba de uma coisa: Ele está te conduzindo aos pastos verdejantes para te sustentar. Se algo está faltando, olha, não estão vivendo a verdade de Deus, a palavra de Deus, esteja sabidos de uma coisa: o Senhor está te conduzindo aos pastos verdejantes, porque é isso que Ele diz no versículo 2: em verdes pastagens me faz repousar.
O Senhor está nos conduzindo a verdes pastos, e esses pastos têm a ver com o alimento, e alimento é a palavra de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes, tendo tudo, lhe faltava uma palavra para ser renovado, para ser transformado? Quantas vezes nos verdes pastos, tranquilo, está olhando para a sua conta a sua conta do banco e está falando, tem dinheiro, está tudo certo. Olhando para as suas contas que você deve, fala, consegui quitar todas, está tudo certo. Mas lhe faltava algo para te dar contentamento. O que dá contentamento para a vida do homem, da ovelha, do pasto do Senhor, é a sua palavra. Um homem sem a palavra de Deus, um servo de Deus, uma serva do Senhor, sem a palavra de Deus, é alguém sem direção. Nós precisamos ter a palavra de Deus como fonte de vida e de inspiração. Nós precisamos ter a palavra de Deus como um lugar seguro para nós. Irmãos, nessa semana, sexta-feira, né? Sexta-feira, eu fui ministrar a ceia para a irmã Cacilda. E ali eu fui com um ofício e continuamos com outro. Começamos a conversar e ministrar a palavra do Senhor. E ela me disse uma frase, que é uma frase que só a ovelha que ama o Senhor vai dizer: eu amo a palavra de Deus. Ela disse assim, olha, eu não tenho ido ao culto, mas eu ouço as pregações, eu vejo as pregações. Eu vejo o culto e ouço as pregações. E ela diz assim ainda mais, olha, quando eu vou no culto, eu ouço a pregação, daí quando a mensagem está liberada, eu ouço de novo. Porque ama a palavra de Deus. E nesse pasto, cujo Deus é o Senhor, quantas ovelhas, está vendo tanto pasto verdinho, bonitinho, e se perguntar qual foi a mensagem que fora pregado após o final do culto, não sabe o que foi ministrado, não sabe o que foi pregado. Precisamos entender que quando Deus nos conduz aos pastos verdejantes, Ele está dizendo, o seu sustento é a minha palavra, o seu sustento é o que eu tenho para te dar, e já foi dado aqui neste livro, já foi ministrado neste livro pelos profetas, já foi ministrado nesse livro pelo próprio Jesus, foi ministrado nesse livro através do Espírito Santo de Deus. E precisamos entender que a ovelha que se sacia é aquela que se alimenta da palavra de Deus. Ovelha que está magra, mirrada, é aquela que mesmo em verdes pastos não entendeu que a palavra de Deus deve fazer parte da sua vida todos os dias. Eu vi sobre a ovelha que a ovelha, ela não come qualquer coisa. Ela é diferente dos bodes e das cabras que comem plástico, chinelo, o que tiver na frente vai ruminando. As ovelhas, elas só comem boa vegetação. Quais são as palavras que têm adentrado no seu lar e na sua casa? É a palavra de Deus? É a boa alimentação saudável? Ou é aquilo que alguém disse que não tem nada a ver com o nosso Deus e na verdade ela talvez foi articulada pelas artimanhas do inimigo? São palavras que trazem tristeza e dor ao seu coração ou são palavras que te fortalecem, te sustentam? Porque o nosso bom pastor, ele nos conduz a pastos verdejantes, mas quando deixamos de ouvir a voz do nosso pastor, quando deixamos de ouvir as suas palavras, outras palavras talvez comecem a permear o seu coração. O que tem te alimentado? O que tem dado segurança, conforto para você? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos leva a pastos verdejantes e nos faz repousar e nos conduz às águas tranquilas.
o Senhor nos conduz às águas tranquilas. Depois que você se alimenta da palavra, vem o Espírito Santo do Senhor e transforma essas palavras no seu coração. Quantas vezes você já leu diversas mensagens da palavra de Deus, diversos versículos, e um dia você falou: isso me saltou de forma diferente. São as águas tranquilas da voz do Espírito Santo, fazendo você entender aquilo que você se alimentou e absorver no seu coração, para que você comece a falar: eu vou me posicionar segundo esta palavra. Precisamos entender que a voz do Espírito Santo, ela precisa ser audível no meio da igreja do Senhor. Ela precisa ser audível para que as outras vozes não venham a minar tudo que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo é o consolador, mas em vez de nos deleitarmos no consolo do Espírito Santo, preferimos remoer as palavras que não vieram do altar de Deus. Às vezes de nos deleitar na presença de Deus e no seu Espírito, e ali meditar na sua palavra, nós preferimos remoer palavras que não são do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que toda arma forjada contra você, você a destruirá, você a condenará. Chegou a hora de você olhar para a palavra de Deus cheio do Espírito Santo e tomar posse do que ela diz para você. Ela vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela vai dizer para você que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Ela vai dizer para você que um dia você era escravo do pecado, mas hoje você é filho de Deus. Porque todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Precisamos nos guiar através da palavra de Deus e sermos direcionados através do Espírito Santo, porque no mesmo livro de Romanos, onde diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai dizer que Ele nos faz clamar por Abba, Pai. Ele que nos faz chamar Deus de Pai. O Espírito Santo, no livro de João, vai dizer a palavra do Senhor, que é Ele que nos fará lembrar de todas as palavras de Jesus. Precisamos nos alimentar da palavra e nos achegarmos às águas tranquilas. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, buscarmos a sua presença, dizer: Espírito Santo de Deus, revela-nos a tua palavra, nos faz lembrar daquilo que disse Jesus. Precisamos ter um contato com o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai dizer que eu e você produzimos um resultado, e esse resultado são o fruto do Espírito Santo. Ali atrás, ali tem um papelzinho, um imã. Tem aí ainda? Ainda tem lá, ó, que diz: mas os frutos do Espírito Santo são. Diz aí para mim, Elisa, para não errar. Esse é o fruto do Espírito. Agora, eu lhe digo, através da palavra de Deus e guiado pela presença do Espírito Santo do Senhor, você consegue ver esse fruto sendo produzido na sua vida? Porque o resultado de uma ovelha que serve ao Senhor diz que o fruto do Espírito Santo é manifestado através da vida destes. E não tem como, irmãos, eu e você darmos outros frutos quando nós estamos no Senhor, porque o resultado de uma vida com o Espírito Santo. A Elisa leu, eu vou ler de novo aqui, que na ordem eu não sei. O resultado de uma vida com o Espírito Santo vai começar a gerar, através da sua vida, amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você ver alguma coisa oposta a isso se manifestando, que você possa dizer: Senhor, eu quero manifestar os teus frutos. Então eu vou gerar amor através da minha vida, por causa do Senhor manifesta em mim. Então eu vou gerar domínio próprio. Então eu vou gerar mansidão. Então eu vou gerar fidelidade. E eu estou falando aqui como eu vou gerar várias coisas, mas saiba de uma coisa, irmãos: é apenas um fruto. Tudo isso está na vida do cristão. Quando você olha um pé de limão, você espera que saia um limão de lá. Quando você olhar para um cristão, quando você olhar para a minha vida, quando você olhar para a vida do seu irmão que está ao seu lado, espere ver nele amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos começar a andar com a palavra de Deus e com o Espírito do Senhor em nossas vidas. E vamos deixar transbordar do seu fruto em nossas vidas, porque o bom pastor, ele nos conduz para isso. Uma vida onde não teremos falta da presença dele. Uma vida quando nós seremos guiados pela sua voz e pela sua palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer assim que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e as obedecem. E depois nós vamos ver essas ovelhas que ouvem a voz do Senhor e as obedecem, cheias do Espírito do Senhor, e gerando tudo aquilo que o Espírito de Deus tem a proporcionar para nós, que é totalmente contrário às obras da carne. Uma ovelha do pasto do Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 100, vai dizer assim que nós somos as suas ovelhas, nós somos o rebanho do seu pastoreio, nós somos criados e gerados por Ele, não fomos nós que o fizemos, mas Ele nos formou, e porque Ele nos formou, nós vivemos baseado na palavra e na vontade do nosso Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nos fará lembrar de toda a palavra de Jesus Cristo. E vai dizer no versículo 3, restaura meu vigor. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito assim, refrigera a minha alma. O Deus que nos alimenta, que está conosco, que nos sustenta e tem o seu Espírito sobre nós, Ele restaura os nossos sentimentos. Ele restaura os nossos sentimentos. Talvez a palavra mais falada durante esse tempo das nossas vidas é ansiedade. E quanto nós andamos ansiosos por tantas coisas, e quantos de nós andamos ansiosos por tantas coisas, e essa ansiedade acaba dominando as nossas emoções, trazendo fadiga para as nossas almas, mexendo com os nossos sentimentos, mexendo com os nossos relacionamentos, por causa da ansiedade. E o Senhor está dizendo assim que Ele refrigera a nossa alma, Ele tem um cuidado e um zelo para a nossa alma. E no livro de Pedro, vamos ver aqui, capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Uma coisa que eu vi sobre ovelhas lá é que as ovelhas buscam seus próprios remédios. Como eu não tenho contato com ovelha, eu lembro sempre dos cachorros que tinha lá na casa da minha avó, que em algum dado momento, que cachorro ele não come mato, mas em algum dado momento ele procurava algum tipo de mato especial e comia, porque ele sabia que aquilo ali o ajudaria. E a ovelha, ela é da mesma forma, ela procura ali as suas ervas medicinais. Mas o bom pastor, quando ele vê uma ovelha ferida, quando ele vê uma ovelha ali abatida, ele a toma sobre os seus ombros e começa a cuidar dessa ovelha de uma forma particular. Da mesma forma que nós conhecemos na mensagem na palavra do Senhor Jesus, que quando há uma ovelha perdida, Ele deixa as 99 e vai atrás daquela e a toma em seus ombros e a leva de volta para o aprisco. Deus, Ele
coloca você sobre os ombros dele. Deus, Ele cuida de você de uma forma particular, para livrar você de todas as suas ansiedades. E daí o apóstolo Paulo, cuidando da mesma igreja de Filipenses, lá no capítulo 4, ele dá alguns conselhos para nós. Que é assim a partir do versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está ansioso? Alguma coisa tem tirado o seu sono? Deus quer pôr você sobre os ombros dele, mas para que ele faça isso e cuide da sua vida, é necessário que você, pela sua oração, pela sua súplica, apresente tudo diante dele. Apresente tudo diante dele. O pastor que cuida do pasto, ele está olhando para as suas ovelhas e está vendo a maneira em que elas vivem. E quando ela ver uma ovelha, que sou eu e você, nos apresentando diante dele, a sua paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Precisamos, como ovelhas do Senhor, nos apresentar diante dele. Porque esse Deus quer cuidar da minha alma e da sua alma. Quais são as dificuldades que te afligem? Lance diante do Senhor. Nós temos o hábito de ter aflições em nós e pedirmos para que alguém ore, para que nos ajude. Ó irmão, ore eu estou passando uma dificuldade, ore por mim. E começamos a dar aquilo que nós devíamos fazer, nossa missão, e apresentar para outro irmão fazer. Porque geralmente você dá essa motivação para uma pessoa e conta que ela vai fazer o que você deveria fazer. Irmãos, interceder é uma chamada do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que interceder pelos nossos irmãos. Mas existem coisas que você vai ter que declarar. Existem momentos da sua vida que não vai ser a oração do outro que vai te conduzir para a presença do Senhor. Ela pode te ajudar, mas o que Deus está pedindo para você é: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe a vosso respeito. E nesse momento de clame a mim, ele não está falando, peça para o seu irmão clamar a mim, mas ele está dizendo para você clamar por ele. Ele está dizendo para você lançar a sua ansiedade diante dele. Ele está pedindo para que você declare em orações e súplica tudo o que você precisa. Ele não está terceirizando aquilo. Ele não está dizendo para você terceirizar para o seu irmão. Ele está dizendo, clame a mim, busque a mim. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos buscar a presença dele. E ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram de mim. Diz o apóstolo Paulo, e o Deus de paz estará com você. Chegou a hora de, como ovelhas do Senhor, sabendo que Ele restaura nossas almas, lançar diante dEle a nossa ansiedade, com toda a oração, com todo o clamor e com toda a súplica, e com alegria diante do Senhor. Ele diz, não, o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, mesmo no meio das nossas tristezas. Se alegre no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Deus,
Ele nos guia num caminho reto. Ele nos guia segundo a sua palavra. Uma coisa a qual Deus se opõe totalmente é o pecado. A palavra do Senhor diz que as mãos dele não estão... Quer aqui? Vou te lembrar aqui. As minhas mãos não estão encolhidas para que possa salvar, e nem meus ouvidos agravados ou fechados para que não possam te ouvir. Mas ele diz logo em seguida: são as vossas iniquidades, são os vossos pecados que fazem diferença entre mim e vós. Então Deus, quando Ele nos chama, Ele nos mostra o caminho da retidão. E Ele nos justifica através de Cristo Jesus, porque diz a palavra do Senhor que Ele nos purifica de todo pecado, através do sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor Jesus diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que se manifestasse e se fizesse justiça de Deus sobre nós. E Ele nos mostra um caminho de retidão, um caminho de santidade. Enquanto eu viajava em maio com a minha mãe, eu conheci um casal. Eles são presbíteros de uma igreja em São Paulo, e a gente conversava. Ele falou assim: mas ninguém está pregando sobre o pecado, ninguém mais está pregando sobre o arrependimento. As palavras são apenas palavras em que conduzem as pessoas a bênçãos financeiras, e está faltando a pregação pelo pecado. Daí eu falei: nossa, precisa ouvir a pregação lá da igreja Cristo é Paz. Precisa ouvir ali que o Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, Ele disse para que nós nos afastássemos do pecado, para que nós nos afastássemos das obras de Satanás, para que nós nos desviássemos e não voltássemos para os velhos erros. Irmãos, ovelhas do Senhor andam num caminho de retidão e de justiça. E daí você vai ver Davi dizendo assim: ó, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Ele não estava dizendo que ele estava em pecado. Ele estava dizendo que no caminho e na jornada dele, por mais que ele pudesse estar cercado com pecado à sua volta, ele não era seduzido pelo pecado. Ele era seduzido pela presença do Senhor que estava com ele. E quantas ovelhas do Senhor, na primeira oportunidade do pecado, do Senhor não, né? Ovelhas que se dizem do Senhor, na primeira oportunidade do pecado, de vez de falar a presença do Senhor está comigo, e por mais que eu ande no meio de uma geração iníqua, por mesmo que eu ande no meio de uma geração que comete pecado à torto e direito, eu não sou como eles, porque o Senhor está comigo, acabam seduzidos. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele nos conduz por um caminho de retidão, mesmo que todas as obras sejam contrárias. Ele nos conduz num caminho de retidão, dizendo: você pode vencer, porque eu estou contigo. Uma vez eu vi um pastor, amigo meu, que disse assim, né? Que um irmão chegou para ele e falou: irmão, pastor, eu caí, a carne é fraca. Daí esse pastor disse para ele: irmão, o pecado não é o remédio para a fraqueza da carne. O pecado não é o remédio para a fraqueza da carne. O remédio para as nossas fraquezas é olhar para o autor e consumador da nossa fé. O remédio para as tentações que podem vir sobre nós é olhar para aquele que está ao nosso lado. E o nosso Senhor está ao nosso lado. E mesmo que você esteja à porta de pecar, saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Ele está ali dizendo: não faça. Não seja aquele que ouviu a mensagem de Deus e construiu a sua casa sobre areia, mas seja aquele que ouviu, guarda a mensagem e a pratica, a ponto de construir a sua vida, edificar a sua vida sobre uma rocha, que quando vem a tempestade e vem a chuva, ela não pode derrubar a casa. Aonde você está construindo os seus fundamentos? É na palavra do Senhor? É no Espírito Santo do Senhor? É no próprio Jesus? Ou seus fundamentos estão na sua vontade e nas suas intenções? A minha vontade, o meu desejo
está em viver com meu Senhor. A vontade das suas ovelhas está em viver com o seu Senhor. E daí Davi, ele continua compondo o salmo e ele para de falar da imagem do pastor e começa a adentrar numa casa. E Davi, ele diz assim, que o Senhor prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Todos nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, Ele nos fez adentrar no seu reino e preparou uma mesa para nós, e preparou um lugar para nós, e preparou um lugar na sua presença. E os nossos inimigos, Satanás, seus demônios, vão nos ver ali assentados junto ao nosso Senhor. Em diversos salmos de Davi, você vai ver Davi falando: levanta-te, Senhor, destrói os meus inimigos, vinga-me, Senhor. A minha vida, a minha causa está em tuas mãos. Mas esse salmo, quando ele diz os seus inimigos, ele está falando assim: olha, esse meu Deus, esse meu pastor, que preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele preparou um lugar para mim. Ele preparou um lugar aonde eu agora não sou mais um pecador, mas eu alcancei uma posição diante dele, uma posição de filho. E há um lugar na mesa do Senhor, há um lugar onde o Senhor vai colocar e vai preparar uma mesa, e todo mundo, e todo o engano de Satanás que um dia fazia frente à sua vida e tentava te dominar, vai olhar para isso e vai ver ali um filho de Deus assentado na mesa do Cordeiro, assentado na presença do seu Pai Todo-Poderoso, assentado na mesa do bom pastor. E daí o Senhor vai derramar o óleo de alegria sobre a sua vida. E daí você vai andar por aí dizendo assim: agora eu faço parte de uma mesa, eu faço parte de um rebanho, e esse pastor, ele me levou à sua mesa, e hoje eu posso me assentar junto com os meus irmãos e viver da presença dele, e hoje eu tenho um óleo da presença dele sobre a minha vida, e eu sou alegre, eu sou o povo mais feliz de toda a terra, porque esse Senhor tem cuidado de mim. E a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 10, para encerrar, vai dizer assim, no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta é a ordem que recebi de meu Pai. O Senhor que nos conduziu à sua mesa, Ele está dizendo assim: olha, eu estou falando com vocês aqui, lá naquele tempo em que Jesus estava ministrando, e vocês são as minhas ovelhas, mas ainda existem ovelhas que não são desse aprisco, que eu vou ter que conduzi-la à minha presença. E essas ovelhas éramos eu e você. Essas ovelhas éramos eu e você. E o Senhor está dizendo: olha, eu quero te levar para um lugar de refrigério. Eu quero te levar a um lugar onde você não terá falta da minha presença. Eu quero te levar a um lugar onde você terá transformação na sua alma. Eu quero te levar a um lugar onde o meu Espírito falará contigo. Hoje é o dia de sermos conduzidos pelo nosso Senhor e pelo nosso pastor, porque no final do capítulo 23 de Salmo vai dizer assim: certamente que bondade e fidelidade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E nós só podemos habitar na casa do Senhor porque Ele deu a sua vida, Ele decidiu entregá-la e ninguém pôde tomá-la, mas Ele disse: eu vou me entregar pelas minhas ovelhas. O bom pastor, Ele cuida de nós. Temos um bom pastor que cuida de nós. Chegou a hora de, como ovelhas do Senhor, ouvirmos a sua voz e somente
a voz dele. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as obedecem. Ele vai dizer assim que um pastor assalariado, quando vem um lobo feroz, ele foge e deixa as ovelhas. Mas ele diz, não é assim comigo, porque eu sou o bom pastor. O Deus que segura, que sustenta a sua vida. O Deus que vai te livrar da ansiedade. O Deus que vai dizer assim, olha, eu estou contigo. Estou te conduzindo. O Deus que vai ver você talvez ali machucado e ferido, e ele vai falar assim, vou te tomar em meus ombros e vou cuidar de você. O Deus que vai ver as suas feridas e vai derramar o azeite, o óleo de alegria sobre as suas feridas e vai sarar as suas dores. O bom pastor, ele está aqui hoje neste lugar. O bom pastor, ele quer fazer com que você, ao sair deste salão, você olhe e fale, estou sendo cuidado por um bom pastor. O bom pastor quer ver você lá na sua casa e quando vir ali a ansiedade tentando dominar o seu coração, você vai falar assim, não vou temer mal algum. Porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então quando vir as ansiedades, você vai falar assim, o Senhor está ali com a sua mão, o seu braço forte, lutando por mim. Irmãos, o bom pastor está neste lugar.